Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos homens raivosos, dos homens de mente impura. Acautelai-vos dos maus obreiros, dos falsos pregadores, dos falsos mestres. Acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Acautelai-vos da religião, do legalismo. Acautelai-vos dos falsos ensinos. Fuja dessas coisas. Tenha cuidado com os falsos ensinos, que são ensinos como se fossem de Deus, mas não são. É a falsa circuncisão. Porque nós é que somos circuncisão. Quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito. Nós que adoramos a Deus em nosso coração. Nós que adoramos a Deus em nosso interior. Nós que adoramos a Deus dentro da nossa vida. Nós que adoramos a Deus no Espírito de Jesus Cristo. E não nos gloriamos e nem nos confiamos a nossa carne, mas nos gloriamos em Cristo. Nos gloriamos no Evangelho de Cristo, no que Cristo é e no que Cristo representa. E não confiamos na carne. Confiar na carne é confiar na sua própria moral, na sua obediência a leis humanas, ou na sua obediência a um legalismo, a uma presunção carnal, ou qualquer coisa que você possa resolver por si só, na força do seu braço. Não confie. Não confie nisso, porque tudo já está feito em Cristo Jesus. Tudo já está feito em Jesus Cristo. Você não pode se salvar por si mesmo. Você não pode se salvar pela sua própria moral, por uma obediência a leis e regras humanas. Por isso que ele diz aqui, você tem que se acautelar, tomar cuidado, ter prudência contra esses homens de mente impura, cães raivosos, falsos pregadores, contra a religião, contra o legalismo, contra os falsos ensinos. Cuidado com isso, porque a verdadeira separação sua, a verdadeira marca que há em você, no seu espírito, é o Evangelho de Jesus dentro de você. É o Evangelho de Jesus dentro do seu espírito. É o Espírito de Jesus em você. É você vivendo no Espírito de Cristo, no Espírito da Palavra de Deus, no Espírito do Evangelho. E aqui Paulo começa a discorrer sobre a categoria que ele pertencia e o que aconteceu, que tipo de transformação aconteceu com ele. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se o negócio é por justiça própria, eu, muito mais que vocês, poderia confiar na carne. E se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque quanto à legalidade, ele era o camarada mais legalista possível. Circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Os fariseus eram os religiosos mais rigorosos e mais fervorosos naquilo que eles criam em sua época. Eles tinham a lei como obediência na própria carne deles. Legalismos, obras de superioridade moral e carnal. Assim eram os fariseus. Assim também era Paulo. Ele continua dizendo: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, não a justiça que está na fé, mas quanto à justiça da lei, quanto ao cumprimento da rigorosidade da lei, da rigidez da lei, ele era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, o que eu achava que era uma vantagem, o que eu achava que era de fato de Deus, mas na verdade não era. O que eu achava que era lucro, eu considerei por perda por causa do Evangelho, por causa da Boa Nova, por causa de Cristo. Comparando a lei e o Evangelho, ele deixou a lei de lado e disse: eu considero isso como estrume, como esterco, como adubo. Tudo isso é um adubo a tudo que eu posso construir em Cristo Jesus. Tudo que eu aprendi na lei é apenas um adubo, mas a construção agora é através do Evangelho, através de Cristo. Assim como ele disse lá em Gálatas, que a lei serviu como um professor, como um aio, para ele ser conduzido à verdade. É apenas um trampolim. O próprio Paulo diz que a lei é boa se alguém dela milita legitimamente. Se alguém consegue cumprir ela na sua integralidade. E ninguém pode fazer isso. Ninguém pode cumprir a lei na sua integralidade. O único que cumpriu todo o preceito da lei foi Jesus. E ele pegou todo esse escrito de dívida e ordenança e cravou na cruz. Amém. Todo escrito de dívida que era contra mim, que era contra você, que constava de ordenança, ele pegou tudo e cravou na cruz. Está pago, está feito, está consumado. E ele considera tudo por perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo por perda por causa de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo é o maior conhecimento que pode haver. O conhecimento de Cristo é o maior conhecimento que se pode ser alcançado. Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi tudo e considero essas coisas todas como um refúgio para ganhar a Cristo. Então, a sublimidade do conhecimento de Cristo, o conhecimento de Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ele cresce em nós à medida que nós desprezamos as coisas que não têm importância em relação à fé, em relação ao Evangelho, em relação ao ensino de Jesus. E ser achado nele, achado em Cristo, achado à imagem e semelhança de Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, não a justiça que procede de regras e mandamentos, a justiça que provém da fé por intermédio de Jesus. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição
tudo ficou para trás. Tudo é pequeno e tudo é desprezível quando encontramos o conhecimento de Jesus. Foi o que Paulo fez. Os valores se tornaram como algo desprezível, que não serviam, por causa do conhecimento de Jesus. Sem justiça própria, que proceda de uma moral, da exaltação do comportamento. Talvez o comportamento exaltado nos levasse a algum lugar, mas isso é justiça própria, porque não depende de mim, depende de Jesus, é por intermédio de Jesus. Ser achado em Cristo mediante a fé em Cristo e seu Evangelho. E numa justiça não de lei, mas uma justiça que procede de Deus, descansando em tudo que está feito, pago, realizado e consumado na cruz do Calvário. Então, quando a gente se aproxima à cruz, chega na cruz, aceita a cruz, aceita o Evangelho de Jesus, nós somos justificados, somos encontrados em Cristo, para o conhecer o poder da sua ressurreição e ter comunhão com os seus sofrimentos. Ter comunhão com o sofrimento de Jesus é ser solidário ao que a cruz representa, solidário às causas da cruz de Cristo, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não julgo havê-lo tendo alcançado, mas uma coisa eu faço, e isso nós devemos fazer todos os dias: esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para as coisas que diante de nós estão. Deixar os pecados, as mágoas, as amarguras, as perseguições, as desculpas, os medos, as angústias. Tudo tem que ser deixado para trás, ser deixado aos pés da cruz de Cristo, prosseguindo para o alvo, avançando para as coisas que estão adiante, esquecendo o que está para trás, indo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Jesus. Eu fui chamado, você foi chamado para se tornar um em Cristo Jesus nessa terra, um Cristo de Deus nessa terra, herdeiro, absorvendo a vida de Deus todos os dias. Ser um homem que cresce em essência, na essência do Evangelho, na essência de Jesus, na essência de Cristo. Chamado para se tornar filho de Deus, como Jesus é o Filho de Deus. Todos, pois, que somos perfeitos. O que é ser perfeito aqui? Não é que você não erre, mas que você tem a identidade de Jesus em você. Todos nós que temos essa identidade, se porventura você pensa de outro modo, Deus te esclarecerá. Todavia, não deixe de andar com aquilo que você tem alcançado. Não deixe de crer. Avance, avance, avance. Sede imitadores. Paulo diz aqui: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Há pessoas que nos usam como referência, que nos usam como modelo. Paulo era um modelo porque não havia o Evangelho no seu tempo, o Evangelho escrito, mas ele era um modelo de Cristo.
E ele exorta a eles que eles sejam imitadores de Deus, segundo o modelo do Evangelho que eles têm percebido e encontrado. Cristo é um modelo, o Evangelho é um modelo. Seja Cristo, seja um modelo para que outras pessoas encontrem Jesus. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque o ensino, como disse no princípio, acautelai-vos dos cães, da falsa circuncisão, dos maus obreiros, porque o ensino deles é contra o Evangelho. O ensino deles é contra o que Jesus acabou e consumou, muitas vezes contra a própria cruz, o que Jesus já fez, já consumou, que já está feito. Eles pervertem o Evangelho, vendendo muitas vezes o Evangelho, vendendo a graça de Deus, ligando a salvação à justiça própria, ao legalismo, à falsa circuncisão. Circuncisão é eu e você que adoramos a Deus no coração e no espírito. Amém. E não nos gloriamos nos nossos próprios méritos, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. Nos gloriamos naquilo que Cristo fez, estabeleceu e está feito. Tetelestai, está consumado. Amém. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Por que o Deus deles é o ventre? Porque eles procuram a sua autossatisfação para cumprir os seus próprios desejos, os desejos da sua própria carne. O Deus deles é o ventre, autossatisfação, o que pode se palpar, fazendo com que a salvação seja feita de coisas que não cabem no coração. A salvação é feita de coisas que cabem no seu coração. A glória deles está na sua própria infâmia. Muitas vezes, Deus é medido pelo dinheiro. A nossa pátria, queridos, ela está nos céus, de onde também aguardamos a salvação em Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Tudo está feito em Cristo Jesus. Volta um pouquinho lá para o capítulo 1, versículo 27. Por isso, irmãos, eu exorto vocês no sentido de que vivamos acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que estejamos firmes em um só Espírito, uma só alma, lutando junto pela fé cristã, pela fé evangélica, pelo Evangelho de Jesus, pelo Espírito de Jesus, pelos preceitos de Jesus, pelos preceitos do Evangelho. Em nada fiquem intimidados pelos seus adversários, pois o que é prova evidente de perdição para eles, para nós é prova de salvação, muitas vezes, porque nos foi concedida a graça de padecer muitas vezes em Cristo Jesus, e não somente crer. Se há, porventura, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma forma, penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Nada façam por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, vivendo o Evangelho de Jesus, vivendo o poder da graça de Deus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Jesus, a mesma mente de Cristo, o mesmo sentimento que houve nele, porque ele mesmo sendo Deus não usurpou a condição de Deus e se igualou à condição de um homem simples. Se esvaziou, tendo forma de servo, semelhança de homens, achado em figura humana. E se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou e deu para ele um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por isso, irmãos, desenvolva a vossa salvação, cresça na sua salvação, assim como obedeceste até agora. Desenvolva a sua salvação. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que você se torne irrepreensível. Filhos de Deus, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, e que você possa resplandecer como luzeiro no mundo. Preserve a palavra da vida, preserve a palavra do Evangelho, preserve a palavra de Jesus, para que no dia de Jesus, no dia de Cristo, você se glorie de que não correu em vão e nem se esforçou inutilmente. Você andou na leveza de quem anda no Espírito de Jesus, na leveza de quem anda no Espírito do Evangelho. Não se esforce inutilmente, entretanto, desenvolva a sua salvação dessa forma, crescendo, deixando as coisas na cruz de Jesus. Tudo já está feito, tudo já está pronto. Acautele-se, tenha cuidado dos maus obreiros, da falsa religião, da falsa circuncisão, das falsas doutrinas, os ventos de doutrina. Cuidado com os homens maus. E o demais, irmãos, o Espírito Santo vai abrir o seu coração e vai colocar tudo no seu coração, na sua mente, no seu espírito, e que você aprenda a andar cada dia mais no conhecimento de Jesus. O conhecimento de Jesus é o melhor que nós podemos ter. O conhecê-lo, para o conhecer e conhecer o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está no conhecimento de Jesus. Amém? Amém.